Olá, eu sou a professora Michele Francisco, faço parte do terceiro chamamento do estágio probatório. Atualmente trabalho na equipe de recursos humanos do NRE de Londrina e cuido da pasta, né? Estou à frente da pasta de coordenação da distribuição de aulas, né? Então, a minha implementação, essa segunda implementação, esse segundo planejamento, eu tentei alinhar trabalhos, né, da minha demanda, né, que é a distribuição de aula, com os programas educacionais. Então, eu selecionei ali programas educacionais, ao qual eu trabalho junto, né, que eu tenho uma ligação direta com a equipe de ensino. Então, os dois programas que eu escolhi é o Paraná Integral, né, ou Educação de Tempo Integral, e a Prova Paraná Mais. O porquê dessa escolha, né? Hoje eu vejo que existe bastante dificuldade na distribuição de aulas para algumas disciplinas específicas desses programas de aprendizagem. Então, o que eu penso, né? O que poderia ser feito, qual é a proposta de intervenção que poderia ser feita. Já buscando a minha experiência anterior, né, do padrão antigo, ao qual eu trabalhei em uma escola que teve a transformação ali do Paraná Integral, né, ela passou de ser ensino regular para o programa Paraná Integral, e visando essas questões, essas dificuldades que a gente vê à frente da escola, e também no processo de distribuição, de atribuição de aulas, visto que muitas vezes a resolução, né, e a instrução normativa para a distribuição de aula, ela nos orienta, mas também ela deixa algumas dificuldades para esse processo de distribuição. E hoje nós vivemos uma grande falta de professores em alguns componentes curriculares. Então, no Paraná Integral, que é onde eu tenho a parte diversificada de alguns componentes, a gente está vivendo um grande déficit nessa área, principalmente na área de exatas. E eu penso que essa questão também, lá na frente, possa vir a ocasionar alguns gargalos, lacunas para essa execução da Prova Paraná. Então, pensando nessas duas estratégias, né, de programa, eu venho, né, trabalhando nessa perspectiva. Então, o que é o programa, né, Paraná Integral, Programa Paraná Mais? Um programa que ele vai buscar o quê? Desenvolver as potencialidades humanas, né, desses alunos, rompendo essas caixinhas de conhecimento que a gente tinha na educação regular. Então, durante o momento em que o aluno está na escola de tempo integral, ele passa a ter novas experiências, né? A transformação e a potencialidade desses alunos. Mas para isso eu também preciso ter professores engajados, professores que tenham pertencimento a essa escola e que consigam desenvolver esses outros componentes curriculares da parte diversificada, né? A exemplo aí, estudo orientado, práticas experimentais, né? Então, todas essas disciplinas que os alunos vão ter, né, contato, mas que depende o quê? Do professor. Então, do alinhamento do professor, da equipe pedagógica e da gestão dessa escola. Mas para isso, eu não posso ter simplesmente um professor que ele tem habilitação naquela disciplina. Será que esse professor, ele realmente está preparado para trabalhar esse componente curricular? Então, esse é o meu questionamento em relação à parte técnica, né? Hoje eu trabalho à frente da distribuição de aula e muitas vezes ficamos presos a essa resolução e deixamos de analisar o currículo desse professor, essa formação. Então, acredito que para atuar nessas frentes de educação, nós também precisamos ver, além do conhecimento específico do professor, essa orientação, ela poderia também abordar a questão das competências. Assim como para a gestão escolar, eu preciso ter as competências, para essas modalidades de ensino diversificada também poderia ser analisado, né? Outro ponto importante para o Sistema Paraná Integral,
que eu preciso? Um professor pertencente à minha escola, né? A ideia inicial é que esse professor esteja ali disponível às 40 horas, né, nesse estabelecimento de ensino. Mas, infelizmente, a gente sabe que por conta da demanda, muitos professores ficam em inúmeras escolas, né? Em 3 escolas, 4, 5, dependendo da disciplina, o professor chega a ter que ficar em 7 escolas. Então, isso acaba sendo um ponto negativo. Então, visando, né, esses pontos, talvez seria importante uma revisão nesse material e nessas organizações no que visa a parte técnica da distribuição dessas aulas, né? Então, voltando aí para o programa, né? O que atualmente a gente consegue tratar de estratégias? Então, sempre buscamos ali professores, né, que tenham experiências, que estejam dentro da classificação específica para atuar nas escolas, né, que oferecem essa modalidade de ensino, visando que o aluno fica bem mais tempo dentro da escola, né? Algumas modalidades são de 7 horas, outras de 9 horas dentro da escola. E alinhando o quê? Os alunos, né, das séries finais, tanto do 9º ano quanto do 3º ano ou do 4º ano, eles vão participar da prova Paraná Mais. Eles já vão aí ao longo das séries participando da prova Paraná Mais para verificar, né, o índice de aprendizagem. E a prova Paraná Mais é uma avaliação aí de larga escala que vai verificar, né, de forma sensitiva o que esses alunos aprenderam ao longo desse ciclo, né, dessa experiência escolar, do ensino fundamental e do ensino médio. E durante o ano passado, o que me chamou muita atenção e me fez escolher também a questão da prova Paraná Mais, sendo utilizada pelas universidades estaduais do Paraná. A nota dessa prova dos alunos de 3º ano para ingresso na universidade. Na escola em que eu atuava, nós tivemos um índice bem satisfatório, um número grande de alunos que conseguiram vagas nas universidades, o UEM, o EPG, Unicentro, através das notas da prova Paraná Mais. Então, isso se tornou o quê? Hoje, dentro da escola. Também um modelo de motivação para os alunos. Por quê? Eles sabem que eles não vão simplesmente fazer uma prova para saber se eles entenderam o conteúdo ou não, que eles não vão ser apenas um índice, mas que a prova é importante para a vida profissional de cada um deles. É ali que começa, né? Eles têm a oportunidade de entrar em uma universidade e seguir uma carreira, né? Então, a prova Paraná Mais, ela deixa de ser para esses alunos, agora que eles viram a sua importância, né, a importância prática, que viram colegas que conseguiram vagas na universidade, eles vão deixar de fazer, né, de ser simples fazedores de prova, digamos assim, para fazer o quê? Para fazer essa avaliação de uma maneira mais... que eles podem fazer essa avaliação de uma maneira assim, pensando no seu futuro e não apenas eu vim aqui para fazer essa prova para gerar um número para minha escola, para ter um índice para minha escola. Não, mas para minha vida. Então, a gente pensa o quê? Aqui a prova Paraná Mais, a partir da próxima edição, nessa próxima edição 2025, final do ano, as turmas de 3º ano, principalmente, elas vão estar participando mais. Por quê? É a vida profissional de cada um, é uma oportunidade. Então, ela deixa de ser apenas de mensurar números, né? De ser ali, articular os padrões de aprendizagem, de medir desempenho, de ser só métrica e passa a ser o quê? Né? Deixa de ser escala de estudante para ser humanizada na vida de cada estudante. Né? Então, ela ainda é um mecanismo essencial para a gente ver se ocorreu a melhoria do ensino e da aprendizagem desses estudantes, mas para o estudante ela é uma oportunidade, ela não é apenas uma prova, ela é uma oportunidade. E assim, se a gente falar dos objetivos dos 2 programas, né, assim relacionando, ampliar, né, o tempo, Paraná Integral, ampliar o tempo de desenvolvimento desse estudante para a vida, né, para a sociedade
e assim voltado com uma nova organização pedagógica, um novo formato, em que a escola é atrativa para esse estudante e não só uma obrigatoriedade. E a prova Paraná Mais é monitorar o desempenho desses estudantes e também verificar os seus avanços, né? Dar subsídios para a gestão escolar, para a equipe pedagógica, contribuir para o processo de aprendizagem desses estudantes. Então, a prova Paraná Mais, ela deixa de ser obrigatoriedade para ser uma oportunidade na vida dos nossos estudantes. Quem que é o nosso público-alvo nesses dois programas, né? Principalmente ali, o Paraná Integral. Tanto os estudantes de ensino fundamental quanto de ensino médio, né? Que podem optar por isso. A gente sabe que no ensino médio já tem uma dificuldade maior, porque nós temos os estudantes que precisam muitas vezes trabalhar, que são ali responsáveis, né? São provedores da família também. Mas nós temos ali a prova Paraná Mais como uma oportunidade. Por quê? Ela avalia os estudantes do ensino fundamental, das séries iniciais, ensino fundamental das séries finais, né? E o ensino médio, tanto o terceiro ano, né, do ensino médio, do ensino regular, quanto o ensino técnico. Ainda temos poucas turmas, né, do quarto ano do ensino médio integrado, a educação profissional, né, que são aquelas turmas que estavam em plantação gradativa. Hoje o ensino médio, o integrado também, ele se torna de 3 anos devido à sexta aula, né? Então, são esses alunos sempre dos anos e das séries finais. Mas lembrando que do ensino médio, aí com a oportunidade de uma vaga nas universidades públicas estaduais. Então, como que o NRE, né, pode atuar? Frente, né, a uma distribuição de aula mais ágil, mais precisa. Também temos que pensar o quê? Junto com a equipe de ensino, em promover articulações, programas, né, que busquem a melhor distribuição dessas aulas, os cronogramas, né, de distribuição, de formação. Um ponto muito importante que eu penso que é decisivo é a capacitação dos professores para esses programas específicos. Então, ali, a equipe de ensino, os embaixadores, esse trabalho de promover cursos de formação, pequenas oficinas, pequenos grupos para esses professores que estão trabalhando com os componentes curriculares diferenciados, que voltam, né, o seu olhar para essas avaliações, é de fundamental importância. Hoje, aqui no nosso NRE, é elaborado pelos embaixadores e pelos profissionais responsáveis por esse programa de ensino, oficinas descentralizadas em pequenos grupos para formar esses profissionais. Então, isso faz uma grande diferença para esses professores que atuam com esse currículo diferenciado. O monitoramento, né, da avaliação por parte da equipe gestora, né, a observação desses índices. Hoje aqui no nosso NRE, a nossa chefia faz um trabalho muito interessante, que são reuniões, né, com grupos de diretores para estudar esses itens, né, se reúnem ali uma vez por mês com os seus tutores, né, e a chefia de núcleo. Acho bem interessante essa proposta. A articulação ali da carga horária, né, de como é distribuído, principalmente a disciplina de estudo orientado ou de preparação, que visa um olhar direcionado, né, que ensina esse estudante a como estudar, como se preparar. Então, isso é muito importante. Nesse ponto que eu falo que a distribuição de aula, ela também é primordial. Quando eu escolho um professor que fez a formação pedagógica, que faz o trabalho com formadores em ação, esse professor, ele vem com um diferencial para atuar à frente dessas duas demandas aí, desses dois programas. A promoção de atividades, né, de articular atividades, né, as escolas promovendo aí simulados, outras atividades junto aos seus professores e estudantes para atender e fazer o diferencial dessas demandas. Que a gente tem também, né, a taxa, né, de aprovação, eu acho que deve ser muito divulgada pelos NREs, pelas escolas, para com que esses estudantes entendam o que né, e se conscientizem da importância.
né, para sempre ter a melhoria dessas médias e conseguirem as suas vagas, principalmente no terceiro ano. É o aumento aí sempre da participação desses estudantes. Quando a escola está bem engajada, o NRE, não tem falta de professores e professores, né, aptos a essas disciplinas, né, a gente percebe também que ocorre a diminuição da evasão escolar, né, ou da infrequência desses estudantes nessas aulas, tá, que eles passam a se sentir pertencentes. A capacitação dos professores, né, que é muito importante, a participação nos formadores em ação, para atuar tanto na frente do Paraná Integral, quanto na Prova Paraná e Prova Paraná Mais, porque eu não posso desvinculá-las, né? E então, eu penso que a partir do momento que a gente tiver uma distribuição de aula mais humanizada, né, que ela siga, né, não deixe de seguir as resoluções, mas que a gente tenha um olhar junto com a equipe de ensino, com os embaixadores, tanto da Prova Paraná Mais e do Paraná Integral, né, colocando professores preparados para essas disciplinas que irão atender essas demandas, a gente terá muito mais sucesso nas ações dos nossos alunos, índices mais positivos, percentuais, né, acima do esperado, vamos conseguir conquistar, né, todas essas metas. Então, eu entendo que os programas educacionais para melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes, eles estão ali com um formato muito adequado, mas ainda falta um pouquinho na articulação de quem vai trabalhar com cada uma dessas disciplinas. Talvez, né, rever com essa forma mais humanizada, né, e deixar o professor pertencente a essa instituição de ensino possa ser um ponto de melhoria. Então, essa é a minha proposta de implementação, né, a minha proposta de planejamento dessa segunda atividade. Obrigada.